Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos simular aqui o lançamento de um contrato de aluguel, tá? Dentro da nossa solução SAP, nós temos a possibilidade de fazer isso e isso funciona como? Aqui dentro da parte de vendas, ó, eu tenho um menu específico chamado incorporação barra locação. Então, dentro desse menu, eu posso, por exemplo, cadastrar um empreendimento. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho um empreendimento aqui 8888, posso associar isso a uma filial, né, para questões contábeis e fiscais aí da SAP. Eu consigo colocar o nome desse empreendimento, então, por exemplo, empreendimento locações, tá? Aqui dentro eu tenho o valor desse empreendimento, se for o caso, tá? Número de matrícula, números de registro, o projeto, eu consigo fazer associação disso também com o projeto financeiro, tá? Isso também é importante para relatórios financeiros também do próprio SAP, tá bom? Eu vou associar um projeto qualquer aqui, adicionei aqui um novo empreendimento. Após adicionar esse empreendimento, ele pode ter, por exemplo, blocos e torres. Então, ou seja, eu tenho prédio onde eu tenho locação de imóveis, ou seja, eu tenho imóveis disponíveis em duas torres distintas, tá? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, a torre A, ok? Torre A, e posso ter aqui também, ó, neste mesmo empreendimento que nós acabamos de criar, a torre B. Então, empreendimento aqui, locações, eu vou ter a torre B. Torre B. Perfeito. Dentro de cada torre dessa, eu tenho as minhas unidades para locação. Então, o que eu posso cadastrar aqui? Eu posso cadastrar aqui que do empreendimento 8888, que foi o que nós geramos aqui agora, na torre A, eu tenho aqui uma unidade que é um apartamento 101, ou um apartamento, ou uma loja, isso pode ser tratado também para galpões, para terrenos, que seja, tá? Apartamento 101, tem uma descrição do imóvel, né? Imóvel com sala, cozinha, varanda e 86 metros quadrados, então, por exemplo, tá? Fração ideal, se tiver, valor de aluguel. Então, o valor dessa unidade aqui, sei lá, é 120 mil no ano ou 1.200 reais por mês. Então, isso pode ser o valor da unidade, o valor do aluguel. Então, 1.200 reais, por exemplo, o valor de matrícula, são algumas informações do empreendimento, né, da unidade, e essa unidade, por enquanto, está disponível. Eu posso cadastrar aqui também uma outra unidade nesse mesmo empreendimento nosso, tá? Que eu vou chamar aqui de apartamento 102, vou colocá-lo no bloco B. Então, 102, apartamento 102. Beleza, as mesmas descrições aqui. Então, posso ter uma descrição completa aqui desta unidade que está sendo disponibilizada, ok? Matrícula, vou colocar qualquer uma aqui também, e ele está disponível. Bom, a partir do momento que eu tenho essas unidades cadastradas, divididas em blocos, torres, empreendimentos, eu tenho aqui contrato de locação. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo aqui dentro, ó, lançar para um cliente meu. Então, eu tenho um cliente aqui, vou pegar aqui o cliente Fernando Guilherme, ó, o saldo dele por enquanto está zerado, e eu vou fazer um contrato de locação para o Fernando. Então, esse contrato se inicia na data de hoje, vai até o dia 31/12 de 26, tá? Por exemplo. O número desse contrato aqui, vou colocar um número qualquer. O empreendimento, ó, eu vou localizar agora onde aquele meu apartamento está localizado. Então, eu tenho um empreendimento locações, tá? Eu tenho na torre A, eu consigo ver aqui, ó, as disponibilidades que eu tenho nessa torre, tá? Então, aqui, obviamente, eu cadastrei uma na torre A, eu tenho uma unidade disponível. Se tivéssemos mais unidades, todas elas estariam aparecendo aqui, as unidades disponíveis, reservadas, locadas, enfim, tudo isso a gente consegue também controlar aqui dentro por essa disponibilidade de unidades. Consigo ter um relatório de todas as unidades disponíveis, consigo colocar isso de forma gráfica? Consigo também, tá bom? Então, o valor desse contrato aqui, eu vou falar que é um contrato que o valor total dele vai ser aqui de, vamos calcular aqui, ó, de 12.000 reais, tá? Serão 10 parcelas, por exemplo, aí de 1.200 reais. Por enquanto, essa unidade está disponível. Vou adicionar esse contrato. Adicionar esse contrato, eu lanço a condição de pagamento. Ou seja,
como o Fernando, que é o locatário, né, desse inquilino desse apartamento, vai efetuar o pagamento por esse valor de R$ 12.000, que é o valor total do contrato. Aqui dentro eu posso definir que serão parcelas mensais. Ah, Fernando, ele vai dar um sinal, vai ter uma caução, vai ter qualquer uma parcela inicial que seja, ou então, no caso aqui, ó, serão 10 parcelas mensais de R$ 1.200, que vai fechar o valor desse contrato. Cada parcela dessa, mensalmente, eu posso corrigir por um índice, que seja o IGPM, o INCC, o IPCA, tá? Então, aqui dentro, eu consigo ter um cadastro de índices também, tá? Esse cadastro, vocês podem ter quantos índices vocês quiserem. Aqui eu vou lançar, exemplificando aqui o INCC, o primeiro vencimento vai ser aqui, vamos jogar para o dia 5 do 3, e a primeira correção, vamos supor que agora, no dia 25 do 2, eu já vou executar a primeira correção na primeira parcela dele. Quando eu faço isso, o SAP já vai gerar para mim aqui, ó, 10 parcelas no valor de R$ 1.200, totalizando os 12.000, que é o valor do contrato. Atualizo isso, ele já gravou essa prévia para mim, isso aqui pode ser alterado a qualquer momento, então a gente ainda está em uma fase de negociação com o cliente, isso pode ser alterado. A partir do momento que esse contrato está assinado e todas as conformidades feitas, eu consigo gerar essas parcelas. O que acontece nessa geração? Ele vai gerar toda a parte financeira para esse meu cliente Fernando. Então, ele vai gerar para mim aqui 10 parcelas para o cliente Fernando, e essas 10 parcelas, todas elas com as suas datas de vencimento, os valores, os índices de correção, inclusive a correção, ela pode ser feita mensalmente, anualmente, trimestralmente. Então, todo esse processo de correção também nós já fazemos. Então, se eu entrar no cadastro agora do cliente, ó, eu vou vir aqui no cadastro de clientes, tá? São os cadastros de clientes. Vou entrar lá no financeiro, tá? Estou acessando agora a parte financeira desse meu cliente, Fernando. Então, ele tem um contrato comigo de R$ 12.000, né? Que é o valor total contratual dele. Clicando aqui, eu tenho todas as parcelas que o Fernando precisa efetuar o pagamento para esse contrato. E entrando dentro da parcela, né, nós conseguimos identificar aqui o seguinte, ó, referente ao contrato X, parcela mensal, uma de 10 do Fernando, como foi o empreendimento, qual a filial, aqui o número do contrato, o tipo de parcela, o índice de correção que nós utilizaremos para corrigir essas parcelas. Então, nós conseguimos ter o cadastro também aqui dentro, ó. Vamos aqui rapidamente. Dentro também do módulo de vendas e locações, ó, eu consigo ter um cadastro de índices de correções. Então, o INCC, o GPM, o IPCA teve os seus índices lançados todo mês. Nós conseguimos ter esses índices dentro do SAP e já fazer a correção de todas essas parcelas, né? Obviamente, falando óbvio, uma parcela de R$ 1.200 hoje no mês de fevereiro, em março, ela vai sofrer uma correção, vai para 1.235. Tudo isso integrado à parte bancária, ou seja, nós conseguimos também, né, integrar com o Edons aí para a parte de envio de remessa bancária, retorno. O próprio contrato ele pode ser impresso dentro do SAP, então a gente pode ter cláusulas contratuais, ou seja, eu lancei o contrato do cliente por aqui, feito esse lançamento, né, ou seja, eu fiz o lançamento do contrato de locação, de dentro do próprio SAP eu já quero imprimir esse contrato com as minhas cláusulas, com todas as minhas condições, para que o próprio cliente assine, tá? E toda a gestão financeira a partir desse ponto, o próprio SAP já faz.